por uma questão energética. Ou do tempo. Ou de tempo. O tempo foi acabando e tal. Foi só isso não. Então eu quero te ouvir a palavra. Quero te O ouvir. Pedro da esquerda eu ainda estava enxergando bem. Ótimo, olha, coisa biológica. Tá vendo como a coisa? Eu acho que é totalmente biológica a coisa. A coisa é econômica, eu diria. Cada um tem sua própria leitura da obra do artista. Não tem nada a ver com aquilo que o artista quis colocar. Muitas vezes fala. Falar uma ideia. Partindo da ideia que a arte é composta por três elementos, arte, obra e observador, cada um tem sua maneira de olhar. Quando eu olho para essa obra, eu sou apaixonado por abstrato. Todas as obras são abstratas. Eu acho que se fosse lógico ali, tivesse a árvore certinha, tudo certinho, seria tão emocionante quanto ver uma. É interessante ver uma obra dessa e tentar descobrir qual foi a ideia. Então, só um momento, eu vou sublinhar uma coisa na fala do Rony, né? Isso. Que é mas é a beleza do desvio. Só isso que eu queria. Pra gente fugir um pouco da ideia dessa beleza que nos assombra. Então, isso que você está falando, eu acho legal, que é, de alguma forma eu me sinto atraído por algo rugoso, estranho, imprevisto, desviante. Então, pra mim, sabe, enquanto professor, estou há 6 anos aí, eu adoro essa imagem. Eu não falo que é uma coisa óbvia, não. É uma expressão. Você se expressou naquela. Mas fala o que você ia falar. Da observação. É isso que você gosta. Você está percebendo que você entrou na aula, não saber agora se está saindo do artista. Então, ó, é o seguinte, aqui, ó, eu vou agora colocar a minha tese ali, vai nas águas ali da tese do Pedro, mas chega uma hora que entra numa coisa mais ergonômica e fisiológica mesmo. Eu diria que, primeiro, então, isso aqui estava mais no centro do olho, então ela está no centro do campo, ela tinha mais de fato, estava confortável, a visão estava entregue. Ela só estava ali decalcando mesmo. Quando a coisa foi indo para a periferia do globo do olho dela, de fato a gente tem uma visão reduzida e distorcida. Então ela talvez recorra a alguma invenção, como você disse, chamou de lirismo e tal. Mas eu diria que entra aí também um outro componente, ergonômico, como eu disse. Aquela coisa da poltrona pequena, eu vejo aqui, ó, um desenho de cotoveladas. Eu vejo aqui exatamente um desenho que já não tem mais a articulação toda do braço para fazer, e aí tem uma articulação reduzida, quase só o pulso. E aí só o pulso reduz o fôlego da linha, e aí a linha já não é mais. Olha essa linha, ela começa aqui, vai. Olha o tamanho da linha. E aí você chega aqui e você tem pontos. Aí ficou mais fácil. Só assim, né? Vai ciscando no desenho. Então, ó, isso é muito legal. A gente tem 2 tipos de desenho. Desenho de braço inteiro, desenho de braço colado. Por isso que na fala dela você vê como o corpo dela está totalmente implicado aqui, como de todos nós estava implicado lá. Mas na fala dela você vê como aparece o corpo e tal, ela chamando, então você vê como de fato tem essa presença. Agora vamos para o segundo desenho. Posso só falar? Claro, por favor. Eu sou de história, não sou de arte. Então, aí E a gente fez uma arqueologia. a importância do contexto de que são produzidas as coisas, né? Assim, como que a pessoa que pega esse desenho vai saber que contexto ela produziu esse desenho. A história valoriza muito isso, é necessário fazer uma leitura da história a partir do contexto em que a pessoa produziu o texto, uma ideia, um desenho. Achei muito bacana essa parte, saber que ali ela estava experimentinha, né, que o contexto, a realidade dela era essa. Que legal você observar, fazer essa ponte com o seu próprio ofício, né? Que é essa ideia do contexto. Que é difícil saber, né? É difícil. A gente olha e julga, esse cara aqui fez isso por causa disso. Na verdade, tem toda uma realidade que é difícil para a história chegar até lá. Saber que contexto isso aconteceu de fato. Maravilha. É o maior desafio da história, né? É um grande Você desafio. reconstituir, quanto mais longínquo é o período, mais difícil de reconstituir.
A sorte é que isso foi feito ontem, então a gente não E ela está Se fosse um vaso Xing lá no seu, como seria? Agora, vamos pensar o seguinte, esse aqui é o segundo? É o segundo. É o segundo? Ele é assim? Isso. Já simplificou um pouco. Nossa, aqui ela foi lá pro minimalismo austríaco. Né? Eu acho que é o contrário. Ah, mudou. Olha como muda. Vocês viram como muda? Olha. Eu não estava vendo a igreja aqui. Aqui eu estou vendo a igreja. Nós vamos colocar o logo. Ó, aqui de fato ela estava com a visão reduzida. Porque parece que a árvore estava bem na frente aqui, ó. Tá, não tinha visão de nada. Tá. Mas esse desenho, retomando a nossa lupa, né, a nossa lente, ele é mais ou menos confortável do que o outro. Eu achei ela muito cansada e queria acabar logo. Muito o quê? Cansada e lá e queria acabar logo. Mas vocês acham, gente, que tem isso aqui é algo que chega a cansar? Tudo bem, no final a gente ficou cansado. Vocês acham que tem O ato do esgotamento? Eu acho. Você acha? Eu fiquei esgotada. Fiquei eu também. Ah, Eu sim. fiquei esgotada. Mentalmente. Eu acho que o olho e o braço é quando você tem. Falando por mim, quando você tentava, por exemplo, tinha as linhas. Aí você tentava, fechava o olho, botar o lápis em cima da linha. Quando eu vi a linha, o negócio já estava lá e eu estava do outro lado. Porque eu estava. Então, eu falei pra Guilmar quando eu cheguei, eu estava com dor de cabeça. Uma coisa, é um estranhamento. Bastante gente. Legal, isso. Olha, isso é muito importante que eu estou falando. De fato, eu acho que é porque, da minha parte, fazer tanto, e aí talvez eu nunca tivesse notado essa despesa de energia para fazer para seguir a linha da paisagem com a mão, etc. Mas é de novo implicando o corpo e as energias que envolvem o desenho. Isso é muito importante. É como se eu estivesse estudando o lado de dentro do trabalho, dentro de nós, né? A quantidade de coisas que a gente tem que mobilizar. Acho que isso que é legal para a experiência da gente, que não é do campo da arte, né? Talvez se a gente não fizesse esse curso, a gente nunca tivesse entendido, porque a gente nunca ia ser chamado a fazer, né? Então a gente talvez não percebesse esse desgaste, né? Quanto isso valoriza. Então, quanto na educação, a gente tem que investir na aprendizagem, nas vivências e nas experiências. Porque aquilo que o nosso corpo não é chamado a fazer, talvez ele nunca faça. Talvez a gente nunca tenha percebido, né? Se a Gente, não olha, tivesse isso tem que ser muito importante. Ó. Isso é muito importante, que é o seguinte. Na verdade, isso que vocês estão falando é mais do que importante, é essencial. E tem a ver com a história também. Que a arte, pensem no seguinte, isso é não sei nem se é de fato um conceito ou é só uma compreensão da arte, mas que vem da boca de um sujeito chamado Evandro Carlos Jardim, que é um senhor de uns 80 anos, um artista muito importante entre nós, aqui no Brasil. Evandro Carlos Jardim, ele é um gravador. Alguém já ouviu falar dele? Já ouviu falar? Tem na DVD. Tem na DVD Teca, inclusive, um filme sobre ele. Ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, é algo bastante poético, que fala a respeito dessa energia que vocês estão falando, que está embutida no fazer, como ela disse. Ele fala que a tradição e a história, portanto, né, a história da arte, isso é muito importante. Ele fala que todo ateliê de arte que abre mão da tradição, ele está mal acompanhado. Então, mas que tipo de companhia é essa a que ele se refere em relação à tradição? Ele fala que arte é transmissão de energia vital. Como ele entende isso? Quando eu me sento na mesa para desenhar, isso tem um filósofo também que fala, depois eu comento isso, mas o Evandro diz isso. Quando ele se senta à mesa para desenhar,
tendo aberto o livro do Botticelli e olhando os problemas e os enfrentamentos que ele travou na mesma condição, como desenhador, como sujeito que sentou para desenhar, se eu conheço o Botticelli, eu já não desenho mais sozinho. Ele também lidou com essa energia que vocês estão entrando em contato e resolveu essa despesa de energia de tal e tal forma, criando tais e tais atalhos na matéria, do lápis do papel. Quando eu olho isso, eu olho e vejo os atalhos que ele tomou com relação à energia que ele tinha. E ali fica a marca dessa energia depositada, que é o que a gente está vendo aqui. O seu desenho, assim como poderíamos estar vendo o Botticelli. Então a gente olha aqui e vê a energia depositada. É isso que vocês estão notando. Mais ou menos energia. Então, digamos que a carga de uma obra do Botticelli é uma carga alta de energia, enquanto aqui a gente tem uma carga reduzida de energia, mas a energia humana, a energia vital igual. Então, quando eu vejo artistas, na história da arte, eu vejo essa transmissão de energia humana passando de um trabalho a outro, e aí os trabalhos de arte são essas reservas de energia humana, que eu vou lá e olho. Reserva de energia humana, não reserva de formas. Reserva de força viva. É diferente. Então, o Michel Serres, que é aquele exemplo que eu ia dar, no caso da filosofia, é um filósofo francês que ele fala: quando eu me sento no meu gabinete e ponho o lápis sobre a folha, a história de todas as civilizações correm sobre o meu lápis. Quando ele vai desenhar alguma coisa, escrever alguma coisa, é a história de todas as mãos que escreveram que entram na mão dele no momento que ele escreve. Na verdade, ele não está fazendo isso sozinho, nunca. O trabalho desse cara é só dele. Porque ele vai trazer sempre tudo que ele conhece, que ele viveu, É e uma porque Isso cada é sujeito é a soma de tudo, vamos que culturalmente foi considerar constituído. uma soma e vai agregando, né? Eu tive experiência eu tive vivência ontem fazendo aquele desenho na ferroviária. Porque eu comecei a desenhar, me senti um prazer de estar ali desenhando. E quando eu comecei a ver aqueles trens, tudo, eu lembrei na minha infância quando eu ia para minha avó para Rubião e nós íamos de trem. E ela está num estado muito grave no hospital, está na UTI. E isso está mexendo com o meu emocional. E quando eu me percebi, eu estava com um prazer, parece que eu estava relatando tudo em forma de desenho, tudo que eu estava sentindo. E sumiu aquela imagem e começou como se eu estivesse indo para aquele momento. É muito importante isso. E talvez eu queria sentir isso porque eu nunca tive a experiência de sentir. Eu senti ontem, né? Eu até falei, acho que você não. Eu lembro que eu comentei com alguém, que prazer de estar aqui, né? Que prazer de estar aqui, dá vontade de continuar aqui e não sair daqui, entendeu? Porque aquele momento eu consegui me expressar, passar por o resgate emocional. Então, essas cargas são muito legais, né? Uma coisa biográfica que entra no desenho. Casualmente, talvez você nem foi lá buscando isso. De repente entra. Então, eu acho que o que é legal, a gente vai ver amanhã novamente, vai ter mais um ponto de teoria, mas é essa compreensão dessas redes. A gente poderia desenvolver isso em vários aspectos. A ideia de imanência, a ideia de uma série de coisas que a gente vai ver amanhã que estão associadas ao pensamento do Deleuze com relação ao rizoma e tal. Que é essa ideia de uma rede, de um pano de relações. As relações fazem um pano. As relações fazem relação. É mais ou menos isso. E nós, como educadores, a gente estaria como propositores de relação. A gente está aqui para estabelecer relação de relação, e assim por diante. Então, é uma frase do Deleuze. Então, aí, retomando, só para a gente chegar no último desenho, que é onde eu acho que é o clímax da situação. Então, aqui, a gente vê um certo esgotamento, mas a gente depois tem que checar, né? Como a gente tem aqui o nosso documento primário, a gente tem aqui uma espécie de, talvez, um esgotamento desse exercício, percebam, é uma ginástica, né? Tem um atletismo
Tem musculação, tem que fazer musculação. É duro, porque Aí chegou lá e falou assim, desiste. Exatamente, ó, é o sedentário da arte. Aqui, ó. Aqui ficou aquela dorzinha aqui quando a gente está correndo, né? Então, aí aqui foi ficando meio inacabado e tudo bem. Isso aqui serve para isso mesmo, para a gente ver. Olha quanta coisa a gente já extraiu dessa situação. Vamos para o próximo. Alguém quer comentar mais alguma coisa aqui? Conforto e desconforto. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu só queria dizer assim, eu acho que quando a gente faz treino, por exemplo, eu quero ser um bom atleta e tal, eu quero fazer corrida, né, há todo um esforço despendido para eu alcançar o sucesso ou a satisfação. É que ela vai falar uma coisa. Eu acho que na questão do desenho também, quer dizer, a gente tem que investir, tem que cansar, a aprendizagem nem sempre é prazerosa. Porque como a gente não tem o hábito de se expressar, o hábito de se propor coisas, né? Eu estou falando do professor de maneira geral, estou me colocando enquanto professor. Eu acho que isso cansa, mas isso dá uma bagagem, né? Uma somatória de bagagem. A cada vez isso vai ficar menos desconfortável e mais prazeroso. É como nadar, é como correr, né? Quer dizer, você está ofegante nos primeiros 5 meses, depois você tira de letra a corrida. Né? Então eu acho que no desenho, na arte, eu acho que isso também. Por isso que a gente não pode negar isso para as crianças. Por isso que a gente não pode oferecer o desenho pronto para ele pintar dentro do contorno. Né? Quer dizer, o que isso agrega para a criança? Em relação a toda essa riqueza da expressão natural em relação à realidade objetiva, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente representa. E aí ficou bem dividido que o desconforto também limita as pessoas, né? Que nem ela falou, assim, de uma hora de desistir. Mas o que a gente não pode, ao mesmo tempo, olha, é abrir mão do desconforto, porque o desconforto também é aquilo que impele, que gera esforço, porque você quer sair do desconforto. Então, o desconforto pode também ser uma situação positiva, não só negativa. Quando a gente, por exemplo, vamos tapar o olho e vamos fazer desenho dentro da mão, tateando. Porque se vocês pensarem, se eu fecho os meus olhos e começo a tatear, o desenho, eu faço um desenho mental e faço o desenho na pele. A minha pele está recebendo o desenho da parede. Ó. E essa parede, ao contrário do que vocês estão olhando agora para ela e pensando, ela não é lisa. Ela é cheia de desenhos, micro desenhos que lembram uma pele, inclusive. E assim por diante. Então vejam como eu estou desenhando na minha pele. A parede, eu estou desenhando ou a parede? Sei lá, não sei, mas de qualquer forma, tem 2 desenhos. Tem o desenho que está aqui, que eu estou desenhando na minha pele, tem o desenho que está se fazendo dentro da minha cabeça. Isso também é desenho? Sim. Isso é um exercício gráfico de desenho. Então, pode gerar desconforto porque eu estou cego. Então, essas coisas de desconforto e conforto é muito legal, que são recursos que a gente pode criar, são estratégias. A gente tem que ativar. A ideia é ativar as coisas. E é preciso essa estratégia porque na sala de aula, na prática, quando a gente vai vivenciar isso, é muito difícil trabalhar com o aluno quando ele tem desconforto. É muito complicado trabalhar com ele, para ele persistir, para ele... É difícil isso na prática. Ele não desenvolveu, então eu tenho que fazer... Na minha experiência, eu tenho como um pilar a ideia de a coisa do desenho de observação nas minhas aulas. É um desconforto absurdo, porque a gente não tem mesmo, isso não é inato, não está dado, né, o desenho. O desenho é um elemento de cultura e o desenho de observação é muito difícil, de imaginação é muito mais fácil para as crianças, para nós. Porque é interno, né? Agora o desenho de observação você tem que gerar uma conciliação entre o que você fez e o que está lá, ele exige uma ginástica. Isso é desconfortável, mas aí vai... Enfim, vocês vão ter a oportunidade de discutir isso mais a fundo nos próximos módulos. Só vamos seguir para chegar no 3º e 4º desenho, que é onde eu acho que, como eu disse, é o clímax da equação da terceira. É esse, né? Não, esse aqui é do Jean. É esse o seu? É o seu.